Esse é o sistema judiciário brasileiro. O poder judiciário mais corrupto, podre e caro do planeta. São esses os que deram o golpe de verdade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Eu falei da OEA no Brasil. O Barroso e o Alexandre de Moraes tentando ludibriar, engambelar, enganar o Vaca, o senhor Vaca, mas o senhor Vaca teve acesso depois à realidade, uma ducha fria de fatos, acesso a familiares de perseguidos, de mortos no sistema de exceção. Flávio Gordon, que foi um dos que comigo em 2019 entramos na Corte Internacional denunciando o inquérito do fim do mundo quando censurou a Cruzoé, explanou o caso dele. Bastam alguns poucos casos, mas são muitos. O caso do Felipe Martins é bizarro, o do Clesão, o do Flávio Gordon, o meu. Cidadão brasileiro, cidadão americano hoje, há 2 anos sob censura, passaporte cancelado por uma compilação de tweets sob censura prévia. Basta o meu caso. Então, a coisa vai ficar esquisita. E nós não vamos esquecer todos os cúmplices dessa situação. Por exemplo, a alta cúpula militar. Encontre a semelhança. As mulheres entravam com seus filhos nas câmaras de gás achando que iam tomar banho. Chegamos a matar 6.000 pessoas em um único dia. Adolf Eichmann, oficial da SS, arquiteto da Holocausto nazista. As pessoas achavam que estávamos isolando as praças para protegê-las. Foram dormir no dia seguinte, prendemos mais de 1.000 pessoas. General Gustavo Dutra, arquiteto da traição dos militares aos patriotas brasileiros. Nós não vamos esquecer os cúmplices dos verdadeiros golpistas. Daqui a pouco quem vai estar gritando não, anistia sim, acho que são outros. Se Deus quiser, se a gente conseguir reverter esse cenário kafkaniano, orwelliano, surreal, soviético que temos em nosso país hoje. Claro que para isso acontecer a gente vai ter que implodir essa velha imprensa, que não restou mais veículo sério, à exceção da Gazeta do Povo, jornal centenário, da Nova Oeste, herdeira do que já foi a Veja, na figura do Jairo, e a Auriverde, herdeira do que já foi a Jovem Pan. Olha o que faz a Folha de São Paulo. Família de foragido do 8 de janeiro é usada por bolsonaristas para pressionar por anistia. Condenado a 14 anos de prisão, motorista quebrou a tornozeleira. Gente, o cara provou que estava trabalhando como motorista no dia e pega 14 anos de prisão. É assim que a imprensa trata ele. A mesma imprensa que é obcecada com a letalidade policial em São Paulo, não na Bahia, porque se preocupa muito com os marginais de verdade, com homicida, traficante, pedófilo e por aí vai. Enquanto isso, não há recuo de Alexandre de Moraes. Tirano não fica bonzinho da noite para o dia. Alexandre de Moraes segue sendo o mesmo psicopata frio, insensível, cruel, maligno de antes. E negou, portanto, indulto a Daniel Silveira, rejeitando o livramento da condicional. Daniel Silveira, cujo crime foi gravar um vídeo exaltado com a imunidade parlamentar que ele tinha, recebeu a graça presidencial depois e nada adiantou. Ele é um preso diferente. Ele não merece nada daquelas prerrogativas garantistas que bandidos de verdade desfrutam em nosso país.
Não dá para levar esse país a sério. É um país na mão da bandidolatria, a começar por ministros do Supremo, que agem como bandidos e que têm as mãos sujas de sangue, como disse ontem na Oeste Sem Filtro o grande advogado, corajoso, Dr. Sebastião, advogado do Felipe Martins, que estará conosco no domingo no 4x4. Se outros brasileiros, muitos outros, tivessem a coragem dele, o Brasil estava salvo. Pobre do povo que precisa de herói, disse Bertolt Brecht, um comunista. Tema da minha coluna na Oeste, que está liberada agora. Só que os meus apoiadores receberam na quarta de manhã. Vai lá no rodrigoconstantino.locals.com, torne-se um apoiador, ajuda meu trabalho independente e recebe como recompensa esses mimos. Eu chamo Os Avengers, o título. Pode ser também a turma da DC, da Liga da Justiça, mas o fato é que o Batman faz muita diferença como herói. Precisamos de heróis, arquétipos mitológicos e heróis verdadeiros, sem capa. O Elon Musk, o Milley, o Trump, ao levar um tiro de fuzil e levantar lute, 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 isso é heróico. Elon Musk, o cara mais rico do mundo, podia estar no iate, que é um navio bizarro, com 38, 72 virgens, sei lá, o que ele quisesse. E tá fazendo o que ele está fazendo. Pelo mundo, pelos Estados Unidos. Isso é heróico. Mas é bom lembrar, ou rever Batman. O comissário Gordon é heróico. A Rachel, do District Attorney, promotora pública, heróica. Cada um de nós pode agir como herói, indo para algum grau de sacrifício em prol da verdade, do certo, da liberdade, dos valores, ou pode virar um Reinaldo Azevedo da vida e aí durma com essa consciência. O que eu sei é que se você escuta um relato da Débora e não se sensibiliza, não se emociona, talvez você já tenha morrido por dentro. Polícia Federal bateu na minha porta, em Paulínia, São Paulo, e me levou algemada na frente do meu marido, Bento, e dos meus 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 7. Isso foi em março do ano passado. Eu fui para uma prisão, em Rio Claro, mas aí com a popularização da minha história, eu fui transferida para um presídio que fica a 225 quilômetros da minha casa. Eu tô numa cela, junto com presas comuns, na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, São Paulo. Meu crime é ter pichado com gloss uma estátua em frente ao Superior Tribunal Federal no dia 8 de janeiro de 2023. Eu me chamo Débora Rodrigues, tenho 38 anos e sou cabeleireira. Sou cristã, frequento a Igreja Adventista do Sétimo Dia e jamais me imaginei numa situação como essa. Naquele dia, em Brasília, eu estava em um restaurante e quando eu vi na televisão a manifestação da Praça dos Três Poderes, eu decidi ir para lá. Mas eu não entrei em nenhum prédio. Eu fiquei em um local onde tinham muitas pessoas e policiamento. As pessoas corriam de um lado para o outro em função das bombas jogadas dos helicópteros. Um sujeito então me chamou para escrever "Perdeu Mané" na estátua, em frente ao STF, e eu pintei. Não raciocinei direito, talvez, mas como era um produto lavável e eu sabia que não comprometeria a obra de arte, eu o fiz. Tanto é assim que eu passei o gloss no meu próprio rosto. Não causei nenhum prejuízo ao patrimônio público, tanto que a estátua ficou limpa, passando água e sabão. E quando eu voltei para casa, depois do 8 de janeiro, eu toquei a minha vida como sempre, cuidando da casa, do meu salão de beleza, dos meus filhos pequenos. Eu jamais imaginaria que aquela pichação resultaria em uma prisão. Eu já estou há quase 20 meses em um presídio longe de todos. Meus advogados afirmam que a própria Constituição prevê uma prisão humanitária para que eu possa responder o inquérito em casa. Mas o ministro Alexandre de Moraes nega cada pedido feito. E o mais incrível, eu fiquei presa de março do ano passado até julho desse ano sem denúncia do Ministério Público. O que... E ela continua e tudo é absurdo demais. Tudo é bizarro demais. Só que eles, do consórcio golpista, velha imprensa, governo federal lulista e STF lulista, eles querem que a gente acredite que houve uma tentativa terrível de golpe no nosso país. O ministro de Justiça do governo Lula nega isso mais de uma vez, para desespero de uma militante esquerdista como Vera Magalhães. Tudo isso financiado com recursos
do estado de São Paulo governado por Tarcísio de Freitas. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora... Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar esse país. Vera Magalhães me dá asco. Realmente me dá asco. E os bagrinhos foram lá derrubar o governo com Bíblia. Jogar uma Bíblia na cara do Lula. Militante patética. Enquanto isso, Gilmar Mendes, que é muito respeitado pela Vera Magalhães, né? Se militar quer ser candidato, deixa a farda. Alguém poderia dizer, se ministro do Supremo quer palpitar sobre tudo, governar sem voto, que deixe a toga, ministro. E por fim, Polícia Federal, de vez em quando, resolve trabalhar, indicia 3 desembargadores, 2 juízes e 7 advogados do Maranhão por venda de sentença. Esse é o sistema judiciário brasileiro. O poder judiciário mais corrupto, podre e caro do planeta. São esses os que deram um golpe de verdade. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.